Provavelmente todos vocês estão usando um computador executando o sistema operacional Windows, mas quantos de vocês já usaram o Linux antes? Se você observar a participação de mercado dos sistemas operacionais de PC nos últimos anos, verá que o Windows está dominando completamente o mercado, e tem sido assim desde que o Windows chegou em 1985. A palavra Microsoft se tornou um nome familiar e sinônimo de computadores domésticos e sistemas operacionais. Em janeiro de 2019, o Windows tinha pouco mais de 88% de participação de mercado. O sistema operacional Mac da Apple é o próximo, com pouco mais de 9% de participação, e depois disso, o Linux, com apenas uma pequena porcentagem. O que pode surpreendê-lo, no entanto, é que talvez este não deveria ser o caso. Não vamos nos preocupar em explicar para você o que é o sistema operacional Windows. Isso seria quase condescendente. Todos vocês já usaram e muitos de vocês provavelmente adoraram a versão XP, odiaram o Vista e o Windows ME e provavelmente não gostavam muito do Windows 8. Quando a Microsoft lançou o Windows 10, disse que este era o último da linha de produtos nas versões totalmente novas. Seria atualizado para sempre. A questão é que provavelmente todos nós nos acostumamos ao Windows. Usar o Windows é tão familiar para a maioria das pessoas quanto abrir uma janela em sua casa. É essa familiaridade e, é claro, o fato de ele ser pré-instalado em muitos PCs que você compra impede que algumas pessoas atravessem as águas assustadoras do sistema operacional e mudem para a ilha pouco conhecida do Linux. Para aqueles que não sabem o que é Linux, basta acessar o site oficial do Linux e a empresa responde a essa pergunta. Como fizemos a leitura, parafrasearemos o que a empresa disse. Primeiro de tudo, o Linux nos diz que você provavelmente usa o Linux, mas simplesmente não sabe disso. Esta é apenas uma frase do seu parágrafo de abertura. Está nos seus telefones, carros, geladeiras, dispositivos Roku. Ele administra a maior parte da internet, os supercomputadores, fazendo avanços científicos e as bolsas de valores do mundo. Também é apenas um sistema operacional convencional para o seu PC. O sistema operacional, que a maioria das pessoas inicializa no computador, é como o cérebro da máquina. Sem ela, a máquina é praticamente inútil. Não precisamos dizer que esses sistemas podem ser muito complexos e imaginamos que a maioria de vocês não estaria confiante o suficiente para dizer que sabe exatamente tudo o que pode fazer com o sistema operacional Windows. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas seguem o que sabem, porque mudar para um sistema operacional diferente é como se encontrar em um ambiente totalmente novo. Você precisa aprender as leis de uma nova selva virtual, que pode ser emocionante, mas também um pouco frustrante às vezes. Mas entenda, você pode instalar o Linux no seu computador pelo custo de nada. Sim, é totalmente gratuito. A instalação de um servidor Linux também é gratuita. É disso que você precisa quando você tem uma rede de pessoas que precisa servir. No entanto, não é gratuito se você precisar do sistema operacional Windows Server. O Linux faz disso algo importante e com razão. Quem não gosta de coisas grátis? O Linux também diz que seu servidor é tão fácil de executar que qualquer um poderia fazê-lo. Ok, o próximo grande ponto em discussão sobre o Linux é o fato de ele ser distribuído sob uma licença de código aberto. O que isso significa? Bem, basicamente você pode fazer o que quiser com o seu sistema operacional, o que é ótimo para muitas pessoas, pois elas gostam do fato de poderem estudar exatamente como funciona e fazer uma alteração. Imagine que você não gostando de um recurso do Windows e em seguida pensou que, sim, eu posso fazer isso melhor. Apenas vou reescrever o código e adicionar algo. O Linux permite fazer isso. O Linux também observa essas duas coisas. Os usuários têm a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho. As pessoas também têm a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas para outras pessoas. É por isso que os usuários do Linux gostam de dizer que fazem parte de uma comunidade. Uma frase comum é que é um sistema operacional executado pelo povo para o povo. Da mesma maneira que você pode mexer no capô de um carro, o Linux permite que você veja o que está dentro. Algumas pessoas gostam de estar sob o capô, essa é apenas a natureza delas. O Linux realmente funciona para essas pessoas. Então, isso está começando a parecer bom demais para ser verdade. Um sistema operacional gratuito e fácil de usar, que não dá muitos problemas e você pode alterar, mexer e melhorar. Mais alguma coisa? Sim, de fato existe. O Linux tem muitas versões para escolher, mas a empresa as chama de distribuições.
Portanto, você tem algumas opções de como deseja que seu sistema operacional funcione e como será sua área de trabalho. Quando dizemos alguns, na verdade queremos dizer centenas, se não milhares. Algumas são mais populares que outras, e se você escolher, poderá optar por uma versão que seja bem parecida com o Windows na aparência. Se você gosta do sistema operacional da Apple Mac, existe uma distribuição Linux que tenta espelhar isso. Outro ponto importante é que o Linux é menos vulnerável a ataques do que o Windows. Quem já teve um vírus antes? Que tal alguns particularmente difíceis de remover como um malware? Quem foi tão atingido que teve vontade de levar um martelo para a tela azul da morte? Agora você pode estar pensando, espera um minuto aí, se o Linux é basicamente um sistema aberto, certamente deve estar mais vulnerável a ataques, certo? Bem, somos informados pelos especialistas em segurança de que o Linux é realmente mais difícil de acessar, portanto, menos arquivos podem ser corrompidos. É uma longa história, mas a maneira como o Linux é projetado reduz a probabilidade de sofrer com vírus. Isso pode acontecer, mas acontece muito menos do que no computador comum que executa o Windows. Claro que também existe o fato de o Windows ser muito mais popular, é claro que esse é o sistema que as pessoas desejam invadir. Também nos é dito que executar um sistema operacional Linux requer menos energia, portanto, em outras palavras, você pode executar o sistema em um computador mais antigo, portanto, é confiável, fácil de executar, permite escolher entre muitas distribuições, permite que os desenvolvedores mexam e é gratuito. Então vamos lá, deve haver alguma desvantagem, porque quase ninguém no mundo o usa comparado ao Windows. Algo simplesmente não está claro aqui. Bem, o fato de o Windows ser tão grande significa que ele tem muito mais software que você pode executar nele. Existem milhares de programas que você pode executar no Linux gratuitamente e você pode até obter o software Windows no Linux. Com um pouco de esforço, você pode até ter o seu amado Microsoft Word em execução na sua máquina Linux. Mas em suma, o Windows oferece uma variedade muito maior de software. E o hardware que suporta o software? Bem, já foi dito no passado que você pode ter problemas para instalar o Linux em uma máquina, mas isso é coisa do passado. A maioria das máquinas que você pode comprar hoje deve poder executar o Linux sem problemas. Chega de comentários de especialistas. Vamos ver o que dizem as pessoas reais que mudaram do Windows para o Linux. O comentário mais popular sobre um tópico do Reddit foi: no final das contas, a comunidade Linux quer criar software e a Microsoft quer ganhar dinheiro. Quando esses objetivos se opõem, o Linux se torna a melhor escolha. De fato, muitas pessoas que agora usam o Linux dizem estar muito felizes por terem feito a mudança, e principalmente pelas razões que falamos hoje. Outra pessoa escreveu: as atualizações não incomodam, é mais rápido, sem spyware, funciona bem em máquinas mais antigas, com muita variedade e pinguins. Ele gosta dos pinguins. Outra pessoa escreveu: é grátis, nos dá liberdade, não há licenças estúpidas que dizem que você não pode usar o computador da maneira que desejar, você é livre para usá-lo para qualquer finalidade, alterá-lo, redistribuí-lo e distribuir as alterações feitas. É um software que é útil para a sociedade. Não vimos muitos comentários negativos para o Linux, mas uma pessoa disse que quando se trata de jogos, o Windows é melhor, pois os jogos são projetados para rodar no Windows. Ele também disse que, como o Windows 10 é o negócio todo, a Microsoft está focada em torná-lo o ambiente perfeito. É consistente, ele disse, enquanto o mundo Linux é enorme e para algumas pessoas isso pode ser confuso. Na verdade, quando se trata de Linux e jogos, você pode encontrar muitos fóruns com pessoas discutindo sobre isso. É o que um site de jogos muito popular disse. Sim, o Linux é um sistema operacional decente para jogos, especialmente porque o número de jogos compatíveis com o Linux está aumentando devido ao Steam OS da Valve ser baseado no Linux. No entanto, ainda aconselhamos quem não precisa de nenhum dos recursos avançados que o Linux tem para oferecer para ficar com o Windows devido à sua facilidade de uso e menos problemas de compatibilidade com jogos. Você pode ler sites de tecnologia onde os verdadeiros nerds da computação falam sobre isso e verá pessoas dizendo que o Linux realmente deveria estar subindo mais rápido do que está. Mas, na verdade, um desenvolvedor disse o que acabamos de dizer, porque o Linux é muito fragmentado. Ele também disse o óbvio, pois ainda não ganhou impulso e, bem, a Microsoft tem uma máquina de relações públicas praticamente imparável. Isso não quer dizer, no entanto, que o Windows seja ruim. De maneira alguma.
e o Windows 10 tem sido muito bem recebido. E como dissemos no início, o Windows faz parte da vida das pessoas há muitos anos. As pessoas sabem com o que estão trabalhando e, embora o Linux ofereça alternativas semelhantes, muitas pessoas não querem se esforçar para mudar. Também existe o caso de que por muito tempo as pessoas não usavam o Linux porque pensavam que era apenas para as que sabem muito sobre computadores, que para usá-lo precisa de uma certa experiência em computadores. Não há dúvida de que as pessoas terão algum aprendizado, como dissemos. Você já está entrando em uma selva diferente, mas não, você não precisa ser um especialista em ciência da computação para usar um computador Linux. Dito isso, algumas pessoas simplesmente não querem aprender algo novo. Além disso, se um computador vem com uma versão pré-instalada do Windows e funciona bem o suficiente, por que diabos eles se esforçariam para mudar? Agora, gostaríamos de saber sua opinião. Diga-nos qual sistema operacional você prefere. Você acha que o Linux é difícil de usar? Você faria a mudança? Escreva nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!